Êxodo, capítulo 20, versículo 1 a 21, depois 24, 3 a 8, eu vou editando os irmãos. Peço que todos fiquem de pé para que façamos a leitura da palavra do Senhor. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados do seu pai, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor e teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Pois Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja entre vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Capítulo 24, versículo 3. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se e construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou os jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifício de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles lhes disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Amém. Vamos orar. Senhor, que o teu Espírito Santo nos guie nessa manhã, que ele fale aos nossos corações, ilumine o nosso entendimento. A tua palavra é necessária para as nossas vidas e nós rogamos, fala-nos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Queridos, durante 400 anos, ia botar um pesozinho aqui, porque senão ela vai acabar fechando. Eu não trouxe nenhum peso aqui, o meu celular não está aqui. Durante 400 anos, os hebreus, eles viveram no Egito, e a ideia de libertação não surgiu
naquele período onde as coisas não caminhavam bem. O próprio Abraão, em Gênesis 15, ele, no momento em que Deus havia feito a promessa para ele, Deus também havia falado que a descendência dele iria, durante 400 anos, ficar cativa naquela nação. Deus tinha, queridos, um propósito para a descendência de Abraão, que era guardar aquela família, que era fazer algo que pudesse proteger a descendência de Abraão, porque havia uma promessa. A descendência de Abraão, ela abençoaria todas as famílias da terra. Portanto, irmãos, nós podemos dizer que Abraão não era uma escolha aleatória, não foi um acidente de percurso. A salvação da humanidade está diretamente conectada à descendência desse homem na qual a promessa de Deus pairava. A salvação, meus irmãos, é um interesse divino e não um interesse do homem. Nós, quando nascemos, nós não sabíamos que pairava sobre as nossas cabeças uma sentença eterna. E desde que a humanidade se afastou de Deus no Éden, nós perdemos a capacidade de conhecer a Deus pelos nossos sentidos, conforme nós até mesmo falamos na escola bíblica dominical. Nós, os seres humanos, passamos a adorar deuses, totens, lua, sol e a natureza. Por isso, foi necessário que Deus chamasse um homem, a sua família, a sua descendência, porque se não fosse assim, não haveria um caminho para a salvação dos homens. E no momento, queridos, em que eles se encontravam no Egito, eles sofriam a opressão, clamavam por ajuda, mas eles mesmos não poderiam fazer nada, porque eles enfrentavam o poderoso Egito e o seu grandioso líder Faraó. Por isso, para a libertação do povo, Deus chamou Moisés. Deus delegou a ele uma missão e poderosamente Deus enviou as 10 pragas. Depois Deus abriu o mar vermelho, mas não só isso, Deus também providenciou água, Deus providenciou alimento e Deus os ajudou numa batalha contra os amalequitas. E agora Deus os levava para um monte, e era o Monte Sinai. E até este ponto, tudo era generosidade divina. O próprio Deus havia profetizado, o próprio Deus prometeu, ele resgatou esse povo do Egito e Deus os levou até o Sinai. Por isso, talvez, queridos, quando nós olhamos para essa história, a gente vê que Deus, por conta disso, talvez tenha sido paciente quando eles duvidaram de Moisés no momento do aumento da opressão. Possivelmente Deus foi paciente no momento em que eles reclamam na frente de Moisés por conta do Mar Vermelho e os exércitos de Faraó chegando, e pacientemente Deus foi também com eles na murmuração no momento da sede e da fome. Mas a verdade, queridos, é que isso não poderia perdurar por muito tempo. Esse espírito no qual suscitava neles a murmuração não poderia durar por muito tempo, porque era necessário um compromisso em algum momento por parte desse povo. E quando Deus fez uma aliança com Abraão, ele propôs um compromisso. Essa aliança feita antes para o primeiro dos patriarcas tinha sim um compromisso. Deus propôs o seguinte compromisso a Abraão em Gênesis 17:1: eu sou o Deus poderoso, anda segundo a minha vontade e seja íntegro. Deus, nesse momento em que ele aparece a Abraão, ele mostra o seu caráter. Deus, ele era santo e estava demonstrando isso no momento em que ele fazia essa aliança com Abraão. E ele dizia: seja íntegro, ande segundo a minha vontade. Não era simplesmente, queridos, ande na minha presença e faça o que você quiser.
Não era esse o ponto que Deus estava colocando, o pacto que Deus estava fazendo com Abraão, ou seja, era necessário obedecer. A obediência de Abraão deveria ser a manifestação externa de um compromisso interno, tendo a circuncisão como sinal visível desse pacto. Mas em Êxodo, Deus estava estendendo essa aliança à sua descendência. Os 10 mandamentos eram exatamente a extensão dessa aliança. E com isso, queridos, aquelas pessoas, aquela descendência que estava povoando ali as bases do Sinai, eles deixavam de ser espectadores. Deus deixava de ser o Deus dos patriarcas e agora Ele estava se tornando o Deus que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Abraão e Jacó, eles haviam entendido este pertencimento depois que passaram pelas várias provações. Agora era a vez de Israel de entender a sua própria, ou de ter a sua própria experiência com Deus. E essa aliança será selada com um pacto, que é nada mais, nada menos do que o livro da aliança, ou os 10 mandamentos que Deus estava dando através dos seus servos. Amados, e qual seria esse pacto? O pacto será que eles vai ser o seu Deus, portanto, eles seriam abençoados por essa realidade. Deus estaria presente com eles. E a contrapartida do pacto é para que eles fossem abençoados, eles deveriam obedecer. Essa era a parte de Israel. E como marco, Deus estabeleceu a sua lei. E por isso, queridos, as manifestações sobrenaturais que nós vemos no capítulo 19, versículo 16, aqueles trovões, os raios e a fumaça que tomava conta do Sinai naquele momento. E estes, meus irmãos, não eram eventos ordinários. Israel e a humanidade recebia o conhecimento de Deus pelas próprias mãos de Deus. E aquele evento não tinha o objetivo de gerar medo nas pessoas, apesar daquele grande evento estar causando um pânico ali, mas aquilo deveria, na verdade, trazer um temor no coração daquelas pessoas. Deus é alguém que leva a palavra dele a sério, leva as suas promessas a sério. Ele é poderoso e fiel para cumpri-las, e ele espera que o seu povo tenha compromisso com ele, assim como ele tem compromisso com o seu povo, e por isso aquela manifestação sobrenatural de Deus naquele lugar. E amados, eu queria fazer algumas aplicações dessa história que eu julgo importante para nós. A nossa conversão, ela é mera liberalidade de Deus. Assim como a libertação do Egito dependia tão somente de Deus, é necessário que o próprio Deus nos retire da escravidão do pecado. Efésios 2, 1 nos diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós recebemos o Espírito Santo por mera liberdade da parte de Deus, antes mesmo de saber que nós necessitávamos dele. Mas ele decidiu iluminar o nosso entendimento. E assim como Deus se manifestou através dos raios, da fumaça e dos trovões, a nossa experiência de conversão também é algo sobrenatural que acontece nas nossas vidas. O Espírito Santo toca as nossas vidas de uma forma sobre-humana. E queridos, eu não vou aqui repetir algumas coisas que eu já falei sobre vocês, mas eu não tenho também como deixar de citar uma das coisas mais importantes que aconteceram na minha vida, que foi a minha conversão pessoal. Eu já falei aos irmãos, eu era criança, eu tinha 9 anos de idade, e de alguma maneira, queridos, eu percebi
que no momento em que eu me dei conta que eu precisava de Jesus Cristo na minha vida, eu me ajoelhei e orei, e minutos depois eu senti uma sensação de plenitude, algo que eu não consigo explicar com palavras, mas eu me dei conta que antes da oração era como se faltasse uma peça no quebra-cabeça, e depois da oração foi como se essa peça que eu não sabia que eu sentia falta estava ali preenchida no lugar certo, né? Conforme diz um filósofo, todo homem tem um vazio no peito, e esse vazio tem o tamanho de Deus, né? E é exatamente isso que aconteceu, essa experiência sobrenatural, e naquele momento, aquela confirmação pessoal foi algo que me disse que Deus existe, não foi alguma coisa aleatória que aconteceu. Amados, eu não vi raios, eu não vi trovões, eu não vi terremotos, mas esse foi o selo da minha fé naquele momento. E do mesmo modo, Ele se fez conhecido a você, e Ele testificou que Ele existe a você de alguma maneira, algo que eu não tenho como fazer, mas essa experiência aconteceu de fato na sua vida, e por isso você está aqui hoje. E Ele nos chamou para um relacionamento de forma sobrenatural, sendo a conversão visível ou não, sendo ela um milagre ou não, mas o Senhor de alguma maneira Ele te chamou. E a verdade é, quem passou e foi vivificado teve alguma experiência que eu posso dizer não ordinária, não convencional na sua vida. Mas nem sempre, meus irmãos, o impacto sobrenatural gera uma resposta positiva da nossa parte. E Israel, ele necessitava da intervenção divina, mas quando Moisés começou a agir e as coisas ficaram difíceis, as 10 pragas, o mar se abrindo, ou a água e o maná do deserto, nada disso foi suficiente para que eles se sentissem compromissados, apesar de tanta coisa sobrenatural estar acontecendo naquele momento. É como se eles estivessem de braços cruzados, como se eles dissessem: a culpa de eu estar aqui é de Deus, Ele que me trouxe para cá, Ele é que resolva o nosso problema. A postura daquelas pessoas era a postura de espectadores, de clientes, a postura de consumidores. Muitos crentes, irmãos, depois da conversão, depois daquela fase do primeiro amor, tornam-se meros espectadores e desejam ter as orações respondidas, desejam ser abençoados, desejam viver sem problemas, parecem consumidores da fé. Há igrejas que ensinam a exigir as bênçãos de Deus, a não aceitar os problemas, a decretar a sua vitória. Mas muitas vezes essas igrejas dificilmente falam sobre o compromisso, sobre a santidade, sobre o negar-se a si mesmo, ou sobre fazer a vontade do Pai. No Velho Testamento, Deus deu a Israel normas e regras para o culto no tabernáculo, mas nós sabemos, queridos, que os sacrifícios, eles não salvavam ninguém, eram apenas uma tipificação daquilo que Jesus Cristo faria na cruz. O que Deus estava pedindo na lei não eram animais mortos, não era um legalismo sem sentido. Deus requeria a fé proveniente da obediência. Queridos irmãos, muitas vezes nós nos tornamos espectadores na jornada. Frequentamos a igreja, assistimos a EBD, ouvimos os sermões, fazemos até mesmo as nossas devocionais, mas nada daquilo que a gente entende e recebe parece ter a ver comigo. Eu não passo de mero espectador na vida. Servir a Cristo é obedecer.
Mas é importante dizer, queridos, que a obediência aos seus mandamentos não é sinônimo de salvação. Nós somos graça, somos salvos sempre pela graça, mas é sim pela obediência. A obediência é uma demonstração prática de compromisso que nós temos com Deus. Muitas vezes nós desejamos a bênção, desejamos um carro, desejamos uma casa, uma família perfeita, um cônjuge exemplar, prosperidade, todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Mas qual foi a última vez que nós nos comprometemos a renunciar o nosso ego por amor a Jesus Cristo? Queridos, eu tinha 2 sonhos. Certa vez eu contei isso para os irmãos. Os irmãos, se eu ficar aqui como pastor durante uns 10 anos, vão saber minha vida inteira, né? Eu conto tudo para vocês. Mas quando eu era jovem, né? Jovem, adolescente, criança, eu tinha 2 sonhos, né? Um deles era a minha questão, que era constituir uma família, né? Desde novo eu falava, quero casar, quero ter filhos e tal. Eu tinha esse sonho. E um outro sonho que eu tinha também era uma carreira profissional internacional, já que eu era uma pessoa relativamente capacitada para isso. E houve um período que, de fato, esse segundo sonho começou a acontecer. Eu fechei um contrato, fui para os Estados Unidos, e lá eu tive várias ofertas, mas houve um momento em que eu me dei conta que, se eu seguisse por aquele caminho, eu teria que abandonar um outro caminho. Se eu seguisse por um sonho, eu abandonaria um outro sonho que eu tive. E houve um momento que esse confronto dos sonhos, ele teve que ser decidido por mim mesmo. Eu sabia que não dava para ter tudo, ou era uma coisa, ou era outra. E hoje, queridos, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa quando eu vejo a minha casa, a minha família, quando eu vejo a bênção que Deus me deu, que foi esse tesouro que eu tenho convivo comigo. E claramente Deus também me fez coisas surpreendentes e coisas que eu não esperava profissionalmente, mas eu precisei, em um determinado momento, fazer uma escolha. Foi necessário ter comprometimento com um dos meus sonhos. Israel, queridos, ele poderia ter escolhido um caminho sem compromisso, mas sem o compromisso não existiria Canaã, não existiria a terra prometida. Deus nos chama ao relacionamento, Ele nos convida ao compromisso. Você pode trilhar um caminho mais fácil, você pode passar pela porta larga ou pelo caminho espaçoso, mas não dá para esperar que a aliança de Deus em Jesus seja efetiva na sua vida. Deus entregou o seu Filho na cruz porque demonstrou comprometimento com a nossa causa. Fomos libertos do Egito, dos pecados, porque o Cordeiro de Deus verteu o seu sangue sobre as nossas cabeças. E eu pergunto, queridos, de que forma prática você tem se mostrado comprometido com Deus nessa aliança? O que você precisa mudar? O que você precisa entregar para Ele? É necessário parar de resistir à sua vontade. Não dá, meus irmãos, para ter tudo ao mesmo tempo. Não é possível viver livre, leve e solto e ao mesmo tempo seguir a Cristo. Rejeitar a cruz e ao mesmo tempo dizer que é filho de Deus. Escolher um caminho espaçoso e ao mesmo tempo dizer que é discípulo de Cristo. Você realmente faz parte dessa aliança? Então, quebrante o seu coração. Reconheça os seus pecados. Reconheça o seu coração obstinado e rebelde. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A aliança que Deus tem com você, da parte dele, é vista no cuidado dele nas nossas vidas, no perdão dos nossos pecados, no consolo do Espírito nos momentos difíceis,
nas bênçãos que você, seus filhos, seus pais e aqueles que você ama recebem. Em contrapartida, a aliança que você tem com Deus, a sua parte, é vista quando dizemos não aos pecados, quando perdoamos os nossos devedores, quando amamos os nossos inimigos, quando focamos os nossos impulsos sexuais para o contexto do casamento. Também quando assumimos nossas responsabilidades na família, no trabalho, no nosso ministério. E quando dominamos a nossa língua, dizemos não à maledicência, dizemos não à mentira, quando cumprimos os nossos compromissos profissionais, quando nossa palavra vale mais do que qualquer contrato assinado. Queria chamar aqui à frente os músicos. Você pode se perguntar nesse momento: Deus tem de fato uma aliança comigo? Será que eu posso acreditar nisso? Será que isso não é invenção do pastor? E a resposta é: não, isso não é invenção do pastor. Deus tem uma aliança com você. E você pode ter certeza, através desse versículo que eu vou ler aqui, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Esse é o compromisso de Deus com você. Esse é o pacto de Deus com você. O seu filho na cruz foi a maneira do Senhor nos dizer: eu estou compromissado com você. E você está compromissado com Deus? Você tem uma aliança com Ele? Você tem buscado obedecer ao Senhor? Tem buscado se submeter à sua vontade? Ou você só quer as bênçãos dEle? Essa resposta não é, queridos, para você dar para mim, ela é importante para você. Responda isso diante do altar de Deus, que é a sua própria vida. Saiba disso, meu irmão. É no exercício da fé, na prática da vida, que o pacto que você tem com Deus se tornará visível. Feche os seus olhos nesse momento. Cante comigo, e eu entrego tudo a Ti.